Mas para sermos assim somente na palavra, se não conseguirmos alicerçar nossa vida na palavra, vai ser igual folha de bananeira, levado para lá, levado para cá. Você vai, tá difícil, separa, fica fácil, separa mais ainda. Então, para a gente ter uma vida contínua, de continuidade, sermos contínuos na presença de Deus, nós temos que alicerçar, fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, amém? E estudando a palavra de Deus é que a gente vai conseguir entender, discernir, principalmente conhecer Deus, onde Deus vai nos chamar de amigo, amém? Então, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Do 15 ao 21 aí, vocês vão ver aí, né, cumprimento de uma profecia. Obrigado, José. Cumprimento de uma profecia de Isaías sobre Jesus. E a palavra hoje começa lá no 22. Depois nós vamos ler o 22. Depois nós vamos voltar aqui, porque tem algumas coisas que nós precisamos entender, amém? Nós vamos estudar um pouco também de história da Bíblia, amém? Não é história da carochinha, não. Se você quiser encher uma igreja, é só você começar a contar a história da carochinha, começar a chamar demônio e mandar ele embora. Mas a igreja vai, igual o pastor Luiz Hermínio fala, né? O demônio do encher cadeira, encher cadeira. Aqui, irmão, nós estamos aqui para encher o ser humano da fé, encher o ser humano da palavra, porque a única coisa que vai nos alimentar, a única coisa que vai nos fortificar e vai nos preparar é a palavra de Deus, amém? Não conheço outra coisa, não existe outra coisa, não tem. Ah, pastor, se o senhor derramar um litro de óleo na minha cabeça, irmão, se você não tiver fé e obediência, vai ser em vão. Você vai fazer desperdiçar o óleo aqui. É verdade. Né? Porque quem crê, pratica. Tem essa diferença. Quem crê, pratica. Então, se você tem fé na unção, se você tem fé na imposição de mãos, se você tem fé na palavra, você acredita. E quando você acredita, você pratica. A diferença é essa. Muitos falam que crê, mas não pratica. Então, a verdade, não crê. Porque se você cresce no que está escrito nesse livro aqui, irmão do céu, você ia ter temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem quer tornar uma pessoa sábia aí? Glória a Deus. Começa a temer a Deus. É só temer. Porque Deus, irmão, Deus não é o jeito, com Deus não tem jeito de ir com jeitinho, não. Lá no 24, Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuravam. Vamos começar lá no 22. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego, mudo. Ele o curou de modo que pode ver e falar. Então toda a multidão ficou atônica e exclamava: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuravam: este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles menos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte ou valente e roubar-lhe todos os seus bens, sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não
colhe, espalha. Aquele que não ajunta, né? Espalha. Aqui fala, aquele que comigo não colhe, espalha. E essa tradução é boa, porque o colher, né? Aquele que comigo não colhe, ele espalha. Irmãos, impressionante, né? Eu vou voltar no texto aqui, eu quero só contar uma história aqui, e vocês vão entender sobre uma divisão que teve aqui do reino de Deus. Mateus 24, ele fala que reino contra reino. Então isso aconteceu aqui, o reino ficou dividido, né? Você que já leu a Bíblia aí, reino, as tribos se dividiram. Quem já leu isso aí, né? As tribos dividiram, 2 foi para um lado, 10 foi para outro. Ficou o reino do sul, o reino do norte, amém? Amém? Quando você vai ler as profecias, você vai vendo, às vezes eles falam reino do norte, reino do sul. Então você tem que entender, por quê? Porque era 12 tribos, aí 2 tribos ficou de um lado, 10 tribos ficou do outro, né? E aí então, quando houve essa separação, foi levantada aí uma pessoa para tentar, né? Para tentar matar a descendência de Jesus. Está lá em 2 Reis 11. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei, que haviam sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia junto com sua ama, para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob a proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Amém? Irmãos, então vou contar um pouquinho aqui do que eu aprendi, passar para vocês, para a gente chegar na conclusão da palavra. Irmãos, aqui foi um momento que um rei, né? Um rei tinha mandado matar os seus inimigos, e aí o filho de Atalia, que tinha se levantado contra esse rei, ele foi morto. Quando esse homem, esse filho de Atalia foi morto, essa mulher se levantou para matar toda a descendência real. Irmão, é plano satânico. O que Satanás queria com isso? Ele queria matar a descendência, ele queria matar toda a existência, todas as pessoas possíveis, toda a linhagem real que poderia dar o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Mas para fazer isso, primeiro teve uma divisão. Como foi essa divisão? Né? O rei Salomão, né? Teve um filho, e esse filho reinou, né? E esse filho deixou que o seu reino fosse dividido. Se eu não me engano é Roboão. E Roboão, tinha um homem lá chamado Jeroboão, que esse Jeroboão foi embora. Quando Salomão morreu, foi chegado em Roboão e falou assim: Roboão, o negócio é o seguinte, tá difícil, nós queremos mudança. Então o rei foi e pegou conselho com os jovens. E os jovens aconselharam para ele: não, você está querendo mudança? Põe um cargo mais pesado em cima deles, põe um jugo mais pesado em cima deles, que aí esse povo vai te respeitar mais. Se você cobra 10 de imposto, cobra 1.000. Se você cobra 1.000, cobra 10.000. Se o cara trabalha 2 horas, põe para trabalhar 10 horas. E aí então a falta de sabedoria dos jovens entrou no coração do rei, e o rei lançou essa opressão. E quando ele oprimiu, juntou 10 tribos e foi para o norte. E essas 10 tribos chamam 10 tribos do norte. E sobrou só 2 tribos, que é de Judá e Benjamim. Quando sobrou essas 2 tribos, o que aconteceu? Então o inimigo pôs ali no coração de Atalia de matar toda a tribo do sul, toda a descendência real. Por que toda a descendência real? Porque dali sairia Jesus Cristo de Nazaré. Olha para você ver que o plano do inimigo sempre é o mesmo. Quando Moisés, né, quando foi profetizado que nasceria um homem que libertaria o povo do Egito, e aí aquele povo começou a ficar forte, o que o faraó mandou fazer? Matar todos os primogênitos. Quando foi na época do nascimento de Jesus, o que foi mandado fazer? Matar todos os primogênitos. Irmãos,
Então eu quero te dizer que a partir do momento que você entra naquele portão e professa a fé em Jesus, tem um decreto de morte sobre a sua vida. Satanás põe um decreto de morte sobre a nossa vida. Toda vez que nós aceitamos, toda pessoa que levanta a sua mão e fala: eu aceito Jesus Cristo de Nazaré, eu quero Jesus Cristo de Nazaré, existe um decreto desse jeito na sua vida, que toda linhagem real seja extinguida, extinta, morta. Por quê? Porque nós, irmãos, somos a continuidade do plano de Jesus. Esse povo, eles eram anterior a Jesus, e nós somos posterior a Jesus. E desde aquela época que a linhagem real é perseguida, a partir do momento que você aceita Jesus, você deixa de ser qualquer um e entra para a linhagem real. E quando você entra para a linhagem real, você vai ter guerras reais, amém? Amém. E aí começa a complicar a nossa vida. Calma aí que depois eu vou chegar na conclusão. Começa a complicar, por quê? Porque, irmãos, nós não temos discernimento para distinguir as astúcias de Satanás. Irmão, esses dias eu estava falando para os irmãos aqui sobre o rebanho, como é que eles roubam, como é que o lobo caça a ovelha. Eles vão lá e separam uma ovelha, e a hora que aquelas ovelhas estão sozinhas, os lobos vão e atacam elas. Amém? Se vocês verem o leão caça desse jeito, a onça caça desse jeito, todo predador caça desse jeito. Eles vão no rebanho, separam as pessoas para atacar as pessoas. Isso aí é uma artimanha do caçador. E no reino de Deus não é diferente. Existe a divisão. Jesus fala aqui nesse texto aqui que se Satanás, olha para você ver, se Satanás expulsasse Satanás, ele seria dividido e ele não existiria. Ou seja, nem o inimigo divide seu próprio exército. Irmãos, eu ouvi um homem dizer numa pregação que Billy Graham soltou essa frase. Billy Graham falou assim, que o único exército que abandona um soldado ferido é a igreja. E eu discordo dessa frase. Não que o Billy Graham é um grande pregador, um grande homem, quem sou eu para até chegar lá, tem que caminhar muito, mas eu discordo dessa frase. Todos os grandes homens falam coisas às vezes, né? Se essa frase poder mesmo. Por que eu discordo dessa frase? Porque a igreja não é o exército que abandona um soldado ferido. A igreja é o único exército que alista um soldado ferido. Porque você vai alistar no exército, se você não passar no teste físico, você não entra. Você vai entrar na corporação da polícia, se você não estiver bem fisicamente, você não entra. Qualquer exército que vai alistar uma pessoa, se ela não estiver bem, ela não entra. O único lugar onde eu e você pode estar estraçalhado, pode estar escangalhado, pode estar arrebentado, que entra é no exército de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu discordo, porque a igreja não abandona o soldado ferido, ela é a única que abriga o soldado ferido. Soldado que abandona a igreja, né? Só que tem soldado que entra para a igreja e recebe a cura. E tem soldado que escuta mais Satanás do que Jesus e não recebe a cura. Porque a cura é de graça. Conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Pronto. Palavras de Jesus. Então não é que o soldado está ferido, é que o soldado ainda não quis a cura. Porque se o soldado quiser a cura, ela é de graça. Ah, pastor, cura? Qual cura? Todo, irmão. Jesus veio curar, Jesus veio libertar e Jesus veio salvar. Ah, pastor, eu não consigo ser liberto. Então, irmãos, existe uma pequena brechinha a qual eu quero estudar algumas coisas aqui essa noite, para ver se a gente também não é assim. Lá na época das tribos, as 12 tribos, alguns começaram a levantar contra os outros. A primeira discussão deles foi quando foi dividido as terras. Irmão, uma coisa que divide o homem é o quê? Coisas terrenas. O que faz você ser diferente com o irmão são coisas dessa terra. São coisas financeiras. São coisas materiais. A igreja tem que aprender, irmão, entender que ninguém é melhor do que ninguém porque tem mais do que o outro. É verdade. Glória a Deus. Ninguém. Então muitas pessoas tomam alguns prejuízos, ou então porque tem um dinheiro no bolso, pensam que são diferentes que as outras.
as condições financeiras do ser humano tenta tornar ele diferente do outro ser humano, mas ele nunca vai ser diferente de outro ser humano, porque nós não estamos aqui para ser diferente do ser humano, nós estamos aqui para aprender a ser seres humanos conforme a vontade de Deus, para nos tornarmos cidadãos do céu. E as coisas terrenas, elas falam muito mais alto do que as coisas celestiais. E isso começou a acontecer. Essas tribos era o seguinte, irmão, o pai chegava para o filho e falava: meu filho, eu vi o mar abrir. E depois que o mar abriu, eu vi o pão cair. E depois que o pão caiu, nós comeu, veio cordonice, veio isso. E jorrou a água da rocha, e nós achamos leite. E nós encontramos uma terra que jorrava leite e mel. E aí o pai contou para o filho contou para o neto para o bisneto. E dessas pessoas tinham heróis de verdade em suas descendências. Tinham heróis de verdade em seus antepassados. Essas pessoas tinham sangue nobre. E eles tinham histórias reais. E essas histórias iam passando, mas aí, irmãos, ao invés dessas histórias unir, elas começaram a desunir, sabe por quê? Porque alguns queriam ser mais do que os outros. Alguns queriam ser melhores do que os outros. Uma coisa que esse exército chamado igreja tem, que você nunca vai entender, se você não estiver no espiritual, é o seguinte: quanto mais você sobe, mais você serve. Quanto mais tempo você está na igreja, mais servo você tem que ser. Se você alista no exército, você entra lá como recruta. De recruta você passa para cabo. De cabo você passa para sargento. O cabo manda no soldado. O sargento manda no cabo. E aí o segundo sargento manda no terceiro. O primeiro manda no segundo. Aí vem o subtenente. Depois do subtenente vem tenente, né? Primeiro tenente, segundo tenente, vem capitão. Mais ou menos assim, não é, Vale? Depois do capitão vem o major. E vai indo até o tenente coronel, até chegar no general. E aí quando o cara chega no general, ele só manda, amém? E esse exército aqui, você nunca vai ser general, porque já tem um chamado Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. As pessoas entram para esse exército querendo ser general. Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse exército, irmão, é aquele que quanto mais você rala, vou te dar uma notícia, mais você tem que falar. Porque quanto mais você chega perto de Deus, mais servo você tem que se tornar. Pastor, mas eu não estou me tornando servo. É porque você não está acompanhando Deus. É porque você não está seguindo a linha de Deus. Porque se você for servo, você não vai dividir. Se você entrar numa empresa, você entra de office boy, é acima da faxineira. Quem vai derrubar a faxineira para pegar o lugar dela? Hã? Mas aí você quer derrubar o gerente para pegar o lugar dele. E isso divide o reino. Isso divide as empresas. Isso divide a família. Isso divide a igreja. Isso divide o corpo de Cristo. Pessoas não entendem o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o seguinte: se eu atingir a Meire, eu não estou atingindo a Meire, eu estou atingindo a mim mesmo. Tem pessoa que bate palma quando o irmão faz coisa errada. Tem pessoa que solta foguete quando vê alguém lá, no fulano está doente. Ah, bem feito. Tem pessoas assim. Pessoas assim aqui dentro. Pessoas assim que levantam suas mãos e aleluia, glória a Deus. Pessoas assim que pegam seu dízimo e sua oferta e põem aqui. Mas lá dentro, irmão, lá dentro está correndo dividido. Não sabe se é o Senhor, não sabe se é Satanás. Não sabe se é Jesus, não sabe se é Mamon. Reino dividido. O primeiro reino que é dividido, repete comigo. O primeiro reino que Satanás divide é o meu coração. É o meu coração. Satanás divide o seu coração. Satanás, ele começa a te mostrar algumas coisas que parecem que são certas, que devem ser feitas, você acredita naquilo e você segue aquilo. Ele tem essa estratégia. Por isso que ele começa a fazer nisso, lançando dardo, lançando flecha, lançando bomba. Tem dia que ele joga até o canhão no você, papo. Irmãos, nós temos que entender que se o reino dividido não subsiste, olha tanto que Jesus, ele ensina aqui que o reino dividido não subsiste. Mas também Davi ensina lá que onde tem a união, o que acontece? O Senhor determina a bênção para sempre. Se nós não começarmos a pensar em conjunto, a agir em conjunto, irmão, nós vamos cansar e não vamos chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque nós queremos, às vezes, eu faço, eu quero, eu penso. Irmão, na igreja ninguém faz, ninguém pensa. Na igreja a gente obedece. Porque nós já temos um general. E nós obedecemos a palavra dele. Nós não estamos aqui para discutir a Bíblia.
Nós estamos aqui para, pastor, mas será que não? Nós estamos aqui para executar, para obedecer, só para isso. A sua vida só vai dar certo o dia que você se submeter à palavra de Deus. Ah, pastor, eu não estou falando para você, antes de submeter a homem, nós temos que submeter a palavra de Deus. Se você não submete a palavra de Deus, você não vai submeter a homem nunca. Se você submete a um homem, se não conhece a palavra de Deus, é por interesse. O interesse próprio. Por exemplo, o funcionário submete ao patrão, por quê? Tem um salário, não é? Então tem um interesse. Agora o único lugar que você submete, irmão, sem interesse, porque com a Bíblia é o seguinte, é dando que se recebe. Você começa aí. Os últimos Serão os primeiros. Você está vendo como é que é complicado? Hoje eu falei um versículo bom pro Betinho. Quem quer ser feliz aí? Levanta a mão. Amém. Quem quer ser bem-aventurado? Amém. Vou falar só um versículo. Bem-aventurados sereis vós, quando pelo meu nome fordes caluniados, injuriados e inventar sobre vós todo tipo de mentira. Aí como é que Deus é o contrário. Olha, tanto os trem com Deus é o contrário desse mundo. Você quer ser feliz, irmão? Alguém vai falar mal de você. Você quer ser feliz? Alguém vai inventar mentira de você. Você quer ser feliz? Alguém vai te caluniar, vai te perseguir e querer te matar pelo nome de Jesus. Mas Jesus prometeu que você vai ser feliz. Então você não anda pelo que você vive aqui. Você anda pelo que você espera do céu. Você tem que parar de esperar as coisas da terra e andar, caminhar esperando as coisas do céu. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ela vai te encontrar a mim, ela vai te encontrar você. Quando você estiver na vontade de Deus. Amém? Então não é o contrário? Agora me fala. Submeter esse livro, irmão, é o segredo de todo sucesso. Irmão, Dalai Lama tem algumas frases. Muitos homens têm algumas frases. Mas as melhores delas são aqueles que tiraram desse livro. Os Buda, os xiita, vai falando aí, os muçulmanos, o que mais? Islamita, muitos irmãos, todos tiram algumas frases daqui. Todos. Porque o único livro, irmão, o único livro que tem o poder maravilhoso, além de transformar o homem, de unir o homem, é a palavra de Deus. O único. Mas nós temos que viver, por quê? Porque quando meu povo padece, por não conhecer as Escrituras. Porque se nós conhecer a palavra de Deus, essa palavra ela se torna universal na nossa vida, e nós falaremos a mesma língua, teremos os mesmos objetivos, os mesmos focos, e quando nós temos, irmão, nós caminhamos junto. Mas se eu quero ir para a direita, e a minha esposa quer ir para a esquerda, nós vamos chegar em algum lugar? Não vamos, irmão. E assim é o corpo de Deus. Se a direção de Deus está para cá, mas eu quero ir para lá, irmão. Se Deus manda você para Uberlândia, você vai para Amanhece? Não tem como. Poderão andar dois juntos com pensamentos diferentes? Ah, pastor, mas o senhor tem uma visão, o senhor tem um pensamento. Não, irmão. Se eu falar para vocês, eu já declaro aqui em púlpito, o meu pensamento, a minha visão, irmão. Em primeiro lugar, essa noite eu não estaria aqui. Para começar. Não é a minha visão, não é o meu pensamento. O meu pensamento, a minha visão era o seguinte: o cara é vagabundo, o que tem que fazer? Quebra ele no burrai. Só que eu não pensava, eu fazia. Eu não pensava assim, eu fazia assim. Então, esse era o meu pensamento, essa era a minha natureza adâmica. Agora, irmão, o pensamento de Deus é: se alguém te der um tapa de um lado, você tem que oferecer o outro. Pastor, mas o senhor quer fazer isso? Eu não quero. Não, tem que obedecer. Você tem que começar a quebrar o seu orgulho. Você tem que começar a entender que se nós não viver essa palavra, aquele que não colhe, espalha. Aquele que não colhe o fruto, ele espalha. Aquele que não é com Jesus, é contra. Você está arrumando a maior guerra da sua vida. Não é com o pastor, não é com a igreja, não é com religião. Você está arrumando uma guerra com Jesus. Verdade. Porque aquilo que não é a favor dele é contra ele, irmão. Eu não estou chamando essa noite
para você unir o seu pensamento com o meu. Eu estou chamando essa noite para mim matar o meu, você matar o seu e a gente viver o pensamento de Cristo. É assim que vai acontecer a união da igreja. É assim que vai acontecer a unidade da igreja. A hora que os homens deixarem de pensar, a hora que os homens deixarem de inventar moda e começar a viver o que está escrito aqui. A Bíblia diz lá no fim de Juízes que cada um fazia o que bem entendia. Hoje eu penso uma doutrina calvinista, eu escrevo um livro e vou lá e ponho na prateleira. Penso uma doutrina arminiana, vou lá, penso e ponho na prateleira. Outra doutrina, Augustinho, Pelágio, e aí vai, doutrina, e cada um vai pôr um livro numa prateleira e vai confundindo a cabeça do povo e o reino vai sendo dividido. E aí muitas pessoas, mas aquele povo lá, mas... Irmão, se você começasse a olhar só a qualidade das pessoas, você se tornava um ser humano melhor. Nós só tornamos um ser humano melhor quando nós deixamos de ver os defeitos das pessoas. Mas se você vê só defeito nas pessoas, você está angariando aquele defeito para si mesmo. E aí, irmão, é divisão. Pastor, você está falando que você está com medo de dividir. Irmão, o meu medo não é dividir a igreja. O meu medo não é ser... O meu medo é dividir o corpo, é eu dividir contra Jesus. Eu não estou aqui para agradar homem, eu estou aqui para agradar a Deus. O meu temor é eu desagradar a Deus. O meu temor é andar contrário à vontade de Deus. Porque se você não é a favor de Deus, você é contra Deus. Eu não vou contra Deus. Você ficou louco. O único que eu não vou contra é Ele. Porque Ele é o ser mais poderoso dessa terra. Ele é o ser mais poderoso dessa terra. E isso não é nem demônio, isso é burrice. E contra Deus é falta de inteligência. Nós temos que começar a ser racionais. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que prestar o nosso corpo como um culto racional. Raciocinar, nós temos que começar a ser inteligente também. E é burrice eu ser contra Jesus. Você ficou louco. Jesus deu na cara do capeta, Jesus deu na cara da morte. Quem sou eu para encarar Jesus, irmão? Então, irmão, se eu não quero disparar, eu tenho que ajudar. E aí eu vou voltar lá naquela frase. Às vezes o soldado fica ferido. Você sabe por quê? Sabe por que o soldado fica ferido? Porque ele não quis a cura de Jesus. Porque ele não buscou Jesus. Porque a Bíblia diz: todo aquele que me busca, acha. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que pede, ganha. A Bíblia diz isso. Pastor, eu não encontrei com Jesus. Sabe por quê? Você não buscou Ele ainda. Você está buscando coisas suas, do seu interesse. E coisas do interesse do homem. Coisas do interesse nosso próprio. Ela nos divide de Jesus. O que é a divisão? É separação. Ela nos separa de Deus. A igreja não pode separar de Deus. E a igreja não vai separar de Deus. Mas os homens vão separar. Por que Jesus está fazendo a separação? Não, somos nós. As nossas escolhas. Jesus nunca quis ninguém fora do corpo. Tanto é que Ele dá várias oportunidades, várias chances. O povo pecou, Jesus veio cá. Se vocês lerem a história desses reis aqui, você vai ver tanto de bezerro de ouro que esse povo adorou. Tanto de coisa errada que esse povo fez. Sabe o que Jesus fazia? Ia lá e falava, não, Deus, né? Na época, Deus, a figura do Filho de Deus ainda não tinha aparecido, só lá na fornalha, né? Mas naquela época, o que acontecia? Deus ia lá, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance. Se Deus quisesse uma separação eterna do homem, Deus não dava esse tanto de chance que Ele tem dado. Repete comigo, o que separa? O que separa? O que me separa? O que me separa? De Jesus. De Jesus. É a minha própria. É a minha própria vontade. Vontade. Minha própria. Minha própria. Ideia. Eu penso assim, não penso, irmão. Eu acho que se fosse assim, não é. O senhor Devar, obrigado. O senhor Devar entende de muro aqui, né? Senhor Devar, mas tijolo assim, ó, se eu pusesse ele assim, ia ficar mais bonito. Tijolo eu vou falar. E na hora que eu começo a entender, eu vou fazer minha parede assim para provar que ela é melhor que a outra. Então, irmão, eu não queria que a minha ideia edificasse a vida do senhor Devar. Eu queria que a minha ideia fosse melhor que a do senhor Devar. Porque muitas vezes nós colocamos as nossas ideias não para edificar o outro. Muitas vezes nós colocamos a nossa ideia para que a nossa ideia apareça melhor do que a outra. Porque se assim deu certo a parede, glória a Deus, não, mas se fosse assim, ele tem o mesmo, vai dar o mesmo diâmetro, vai dar tudo do mesmo jeito. Mas eu quis mudar o tijolo por quê? Porque assim é do meu jeito. Eu sou assim, não mudo. Então, irmão, você está no lugar errado. Você nasceu tendo que mudar.
Você vive tendo que mudar, você só vai parar de mudar no dia da morte. É verdade. Depois da morte não tem mais jeito. E se você ressuscitar, irmão, eu acho que Jesus ressuscitou Lázaro não foi só para provar que tem poder, não. Acho que Lázaro ainda tinha que dar uma arrumadinha. Tô brincando. Ali tinha um propósito. A Bíblia, Jesus ele sempre conta, sempre fala, ele falou assim, tem um propósito. Fica frio, tem um propósito. Mas o dia que eu estiver pronto, o dia que eu precisar mudar, o dia que eu precisar de morrer, me matar a minha carne, eu vou embora para o céu. E você é a mesma coisa. Essa noite nós estamos aprendendo que se nem o Beelzebul, se nem Satanás, irmãos, nem eles são divididos, para que nós somos divididos? Nós temos que começar a ser inteligente. Abre a perna, caiu. Nós chegamos na casa do cara e nós mete o pau no testemunho de Jeová. Não. Irmão, não sei. Eu não sei o que o cara, eu não sei a vida do cara. Esse tem falha lá? Tem muita. E nós aqui também tem, irmão. Mas eles chegam na casa dos outros em nome de Jesus. Eles falam em nome de Jesus. E outra coisa, eu quero ver quem aqui levanta todo dia de manhã, pega uma Bíblia debaixo do braço e vai bater na porta dos outros e falar do amor de Jesus. Nós não fazemos isso. Olha para você ver tanto que a Bíblia é fiel, né? Olha outro texto que eu lembrei. Os apóstolos, os discípulos, né? Estava todo, né? Nu, a igreja está crescendo, a igreja, não, aquela igreja, irmão, igreja boa é onde fala de Jesus, igreja boa é onde está perto da palavra de Deus, amém? Não, mas aquela igreja violenta que nós está, porque nós está com o rei dos reis. Aí de repente estopou o povo da igrejinha pequena, capaz, né? E aí os caras estavam lá que expulsavam demônio. E os discípulos chegou lá, se eu fosse vocês, eu não fazia isso não. Por quê? Porque nós é de Jesus. Chegou lá, mestre. Nós pegou uns caras ali expulsando demônio. Jesus olhou para os caras e falou, e o que fizestes? Nós proibamos. E Jesus falou assim, não proibais. Não proibais, porque aquele que não é contra mim é a meu favor. Amém. E se vós pedir um copo d'água em meu nome recebereis um copo d'água. O que Jesus estava falando ali? Se você proibir de falar do meu nome, amanhã você pode precisar do meu nome, você não vai ter meu nome mais. Por quê? Porque nós queremos ser melhor, irmão. Nós não estamos abrindo a igreja aqui para ser melhor, não. Nós estamos abrindo a igreja aqui para nós nos tornarmos pessoas melhores. Para nós sermos pessoas mudadas, modificadas e transformadas. E aí sim nós vamos levar transformação para as pessoas. Mas não tem jeito de você levar transformação para ninguém se você não transformar você primeiro. Como é que eu mãe? Pai. Não. O senhor não pode beber não, pai. Tem que ser igual eu, bebo só de vez em quando. Misericórdia. Não. Só. Eu ouvi um cara lá no púlpito uma vez. Todo mundo olha. A primeira olhada não é pecado, não. Não é não. Lê a Bíblia que você vai ver se não é. Vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia se você ver. Só uma olhadinha. Que vergonha, arranca o oi. Porque se o oi te fizer pecar, arranca ele, mas entra no reino dos céus. Nós temos que começar, irmão, a entender a dimensão, o tamanho do reino de Deus. E quando nós fazemos essas coisinhas, é de coisinha em coisinha que o reino é dividido. Você sabia disso? É de coisinha em coisinha. Mas o reino é dividido, irmão, é porque você é lançado fora dele. Você se lança fora dele. Você é um pedaço do reino. Eu sou um pedaço do reino. O meu coração é um pedaço do reino. E quando nós começamos a colocar o nosso coração longe de Deus, nós estamos nos distanciando, estamos separando, estamos dividindo o reino. O reino dos céus conta comigo e conta com você. Nós somos importantes para o reino dos céus. Mas para nós entendermos, quando Jesus estava ali, né, nós temos que deixar coisas pequenas, ciúme, inveja. Né? Já viu pessoa ciumenta? Não, os meninos veio cá, fez essa parede. Não, os meninos fez isso. Não, mete defeito no negócio. Não, gente. Vamos falar de outra coisa para não falar só da igreja. No serviço, o cara tem uma ideia maravilhosa lá, começa a vender tantas coisas, inventa um produto. E o cara, mas também vamos ver qual que é a contrapartida desse negócio. Não, irmão, um dia eu estava orando e eu estava muito chateado com o líder aí.
porque algumas pessoas tinham falado alguma coisa desse líder. E eu estava chateado com esse líder. E aí eu comecei, depois que me contaram, olha para você ver o que é um dardo inflamado. Depois que me contaram as histórias dessa pessoa, eu comecei a... Eu não vi os defeitos da pessoa. Depois que ele chegou e contou o nome, aí que o cara fez isso e isso. Eu comecei a olhar o cara, eu comecei a achar os defeitos do cara tudo. E eu fiquei bravo. Falei, mas não é possível. Esse cara tá me enganando. Como é que esse cara... Eu fiquei bravo, revoltado mesmo. E aí, irmão, fui orar. Eu falei assim, eu não vou ficar não. Eu vou lá para a Assembleia de Deus, que eu sou da Assembleia de Deus, eu gosto da Assembleia de Deus. E orando, e Deus falou para mim, falou, ó, tipo, o esperto é uma das pessoas mais inteligentes dessa terra. Ao invés de você olhar para o defeito dele, aprende as qualidades dele. Irmão, eu fiquei calado. Passou 3 meses e esse homem morreu. E tinha qualidade demais. Olha para quem está do seu lado aí. Essa pessoa tem defeito, você sabia? Hã? Muito, né, pastor? Eu vou te falar outra coisa. Essa pessoa tem qualidade. Você sabia? Glória a Deus. Sabia que ela tem qualidade? E agora, irmão, tem um poder maravilhoso aqui. Poder de escolha. Você quer sair daqui melhor ou pior? Quem quer sair daqui pior, levanta a mão. Quem quer sair daqui melhor, levanta a mão. Glória a Deus. Começa a observar a qualidade do seu próximo. E deixa de olhar o defeito. Porque quando mais você vê coisa boa, mais coisa boa entra dentro de você. Mas quando você vê mais coisa ruim, mais coisa ruim entra dentro de você. Verdade. E aí começa a divisão. Ah, Jeroboão fez isso, Zorobabel faz aquilo, mas não tem que ser assim. E aí eles foram um por um adorando outros deuses. E aí o reino ficou dividido, reino do norte, reino do sul, irmão. Isso você vê até hoje, tem essa divisão lá. Sabe por quê? Pequenas coisas destroem grandes reinos. Deixa de olhar os defeitos e começa a absorver as qualidades. Aqui tem um cara cheio de defeito, mas aqui já tem um cara que tem bastante qualidade. Esse negócio de gente, modéstia, não, irmão, eu admito que eu tenho defeito, mas eu também tenho coragem de falar que eu tenho qualidades. E se você quiser aprender elas, irmão, vai ser bom. E eu vou olhar para você e vou aprender as suas qualidades. E a gente aprende até com o defeito do outro. Em vez de você criticar o defeito do outro, é só você não praticar ele. É a melhor coisa. Viu um defeito no fulano? Achou feio? Cala a boca e não faz igual. Pronto. Você aprendeu com o defeito do outro. Porque os defeitos e qualidades, irmãos, não foram feitos para espalhar, mas para juntar. Esse hino que a gente cantou ali fala, né, que eu adorarei ao Deus da minha vida, por quê? Porque Ele me compreendeu sem nenhuma explicação. Irmão, Jesus já te amou sem você explicar. Jesus derramou o sangue para te justificar, para você não ter que chegar lá e inventar botota para Jesus. Ai, Jesus, aquele dia eu pequei por causa... Não, irmão, o sangue pagou o pecado. O advogado é Ele, quem te defende é Ele, você fica calado. Então, irmão, você não precisa ficar te justificando. Você só precisa entender que você foi compreendido. Mas aí quem é compreendido também compreende. Você compreende o próximo? Você compreende o defeito do próximo? Dá para você entender que de trás, Deus abençoe, pastor, vai na paz, que de trás de um pecado tem uma dor? Já parou para pensar nisso? Irmão, todo estuprador que caía lá, eu quase matava eles, né, Domar? Aí depois eu fui ler a ficha deles. Você sabia que 99% deles já foram estuprados pelos próprios pais? Tios. Sabia disso? De trás do pecado tem uma dor. E Jesus não morreu para esfregar o pecado da humanidade na cara do homem. Jesus morreu para curar a dor do homem. E se você quer seguir Jesus, para de esfregar o pecado do outro na cara do outro e começa a levar a cura de Jesus para o outro. É isso que o reino vai ser juntado. Quando nós compreendermos mais, nós amaremos mais, nós aglomeraremos mais. Pastor, tem coisa que não pode, irmão. Eu vou sempre repudiar o pecado na sua vida e na minha vida, mas eu sempre vou te amar e vou me amar. Pecou, eu te amo, irmão. Te amo. Você pecou, eu te amo.
Mas esse pecado seu aí, irmão, Deus repudia, Deus detesta, Deus odeia. Isso aí a gente vai ensinar. Mas a gente não vou chamar você aqui na frente. Gente, eu estou expulsando aqui fulano de tal hoje porque pecou. Não vou fazer isso. Não posso fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não tenho o poder de fazer isso. Mas, irmão, eu tenho o poder de olhar para a pessoa e falar assim: irmão, você pecou. Você quer melhorar? Quer mesmo? Pelo menos escuta a palavra de Deus. Vou te dar uma direção. O que vem da palavra? Você aceita ela. Aí o cara vai falar: aceito. Sai da casa, né? Vai embora aqui da igreja. Não aceita, fez tudo errado. Voltou aqui. Irmão, você quer tentar de novo? Quando você tiver vida, irmão, você vai tentar. Mas vai chegar um dia que você vai debater com o caixão, aí não tem mais jeito. Mas eu não quero dormir pensando que eu poderia ter feito mais pela sua vida. E eu acho que se fosse você também, não dormiria pensando que você podia ser uma pessoa melhor na vida do outro. Porque nós queremos que a pessoa seja uma boa pessoa na nossa vida, mas nós não queremos ser uma pessoa melhor na vida do outro. Pessoas difíceis, nós precisamos ser fáceis para elas. Nós queremos sempre que o outro melhora para nos melhorar. Não, melhora você para melhorar o outro. Começa de mim, de você. Aí nós não vamos dividir. Aí nós vamos juntar. Minha esposa é cheia de defeito. Eu sou cheio de defeito. O casamento não vai dar certo se nós ficar olhando o defeito do outro. É verdade. Não vai, irmão. O casamento vai dar errado. Mas minha esposa tem muitas qualidades. Eu procuro aprender com as qualidades dela. E as qualidades delas me faz superar, sabe o quê? Meus próprios defeitos. Porque quando você começa a olhar para a qualidade do próximo, seus próprios defeitos são superados. Por isso você veio na terra, irmão. Né? Os outros falam da reencarnação, né, Betinho? Que o cara, se reencarnação der certo, o mundo estava bem melhor, hein? Quantos anos que o povo vem morrendo e nascer de novo, segundo a reencarnação? E vocês têm visto alguma melhor assim? Só piorando. Hã? E se fosse só a reencarnação, tinha o número 7 de pessoa também. É verdade. Porque o reencarnado multiplica. Né? Não, irmãos. Nós só vamos melhorar o dia que nós absorvemos o que tem de melhor. A Bíblia é o maior exemplo disso. Quem respeita essa palavra aqui? Glória a Deus. Aleluia. Existem vários defeitos dos homens aqui dentro. Deus nunca escondeu os defeitos dos seus. Ele olhou para... Eu acho muito forte quando ele olha para Abraão e fala assim: Abraão, pega seu único filho e sacrifica. Ali Deus estava dando uma cutucada em Abraão, sabe por quê? Porque Abraão já tinha sacrificado um filho no deserto. Pegou Ismael e mandou embora de casa. A Bíblia fala de Davi, que pecou. A Bíblia não esconde o pecado de ninguém. Ela mostra o defeito dos outros. E mesmo assim, nós seguimos essas pessoas, porque nós acreditamos nas pessoas deste livro. Agora, irmão, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Olha que maravilha, não é? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Agora, irmão, você está vendo o irmão do seu lado aí? Custa se acreditar nele? Custa se acreditar que tem melhora na vida do ser humano? Porque esses aqui deu certo, irmão. Moisés, sabe como é que Moisés foi um assassino. Davi também foi um assassino, um adúltero. E hoje nós estudamos as suas histórias, cantamos os seus hinos, lemos os seus salmos. Essa pessoa que está do seu lado aí, amanhã pode ser uma pessoa que vai escrever coisas que vai melhorar a vida do próximo. E você, que gosta de olhar tanto o defeito do outro, pode ser uma pessoa que vai viver destruindo sonhos, os seus próprios sonhos. A divisão começa na diferença. Quando você pensa que é diferente, tem divisão. Para. Ah, mas eu não concordo. Irmão, você não está na terra para concordar, você está na terra para aprender, para crer. Ah, pastor, mas isso é difícil de crer. Não, irmão, você não tem que entender. Quem entende milagre? Ninguém. Se você buscar explicação para o milagre, você nunca vai ver um milagre, porque milagre não tem explicação. É verdade. Ah, mas como é que aconteceu, irmãos? O meu negócio do céu é mais fácil, é só crer. Quem faz o resto é Deus, amém?
Glória a Deus. Então põe na mão de Deus, deixa Deus ser Deus. Nós não podemos mais, irmão. Nós não podemos mais. Ah, o fulano está indo na igreja. Qual igreja? Lá na Deus é Amor. Não, irmão, não vai lá não. Vai lá não. Irmão, quando uma igreja ensina o que é errado, a gente fala, não, a Bíblia ensina que é. Mas não fala para a pessoa, sai de lá e vem para cá, não. Isso aí já não faz. Não pode fazer isso. Dá vontade, dá, ué. Mas se alguém falar assim, pastor, eles ensinou isso, é certo? Não. Aí eu não posso omitir. Fala, não, a Bíblia diz assim e diz assim. Beleza. A Bíblia fala assim. Aí você toma a sua conclusão. Mas eu não posso ficar falando que a nossa igreja aqui é a melhor da cidade. Eu não posso falar que a casa de Davi é o melhor centro para recuperar as pessoas. Eu não posso falar que Araguari é a melhor cidade. Não. Todo lugar, irmão, é feito de pessoas. Pessoas boas. Em todo lugar tem pessoa boa. Porque o amor ainda não acabou. Ele esfriou no coração de alguns, mas ainda existe amor. Amém. Amém? É verdade. O problema não é encontrar um lugar. O problema é se encontrar em um lugar. Glória a Você Deus. não está aqui para procurar lugar. Você está aqui para se encontrar em primeiro lugar. Você tem que se encontrar em Cristo Jesus. Você não anda atrás de Jesus para cá, atrás de Jesus para lá, não. Você traz Jesus para dentro de você. Você tem que trazer Ele para dentro de você. E aí o dia que você tiver uma comunhão com Ele, não tem mais separação. Ah, os fariseus olhou e falou para ele, não, Beelzebu expulsando Beelzebu. Jesus falou, vocês é tão que Beelzebu não expulsa Beelzebu. Por isso que a Bíblia diz que o exército de Satanás é mais sagaz. Por quê? Porque eles têm disposição e eles não ficam derrubando o próprio parceiro. Eu vou para a guerra com a minha esposa, eu vou matar minha esposa. É minha aliada. Aquele que você tem uma aliança, você não pode matar. É verdade. Se você fez aliança contigo, não mata essa pessoa, não. Cuide dessa pessoa. Amém? Amém? Amém. Fica de pé, então. Bom, a Bíblia diz que nada separa o homem do amor de Deus. Glória a Deus. Mas essa noite, então, eu falei para você que você entrou aqui, e quando você aceitou Jesus, você já entrou numa guerra. Você tem uma escolha essa noite. Você vai fazer parte do reino, você vai fazer parte da linhagem real, você vai fazer parte do exército cujo general é Jesus Cristo, ou você vai fazer parte do seu próprio exército. Se você entrou numa guerra com Jesus, todos entram numa guerra com Jesus quando aceita Jesus, mas se você entrou nessa guerra com Jesus, eu tenho uma notícia para te dar. Jesus não conhece a derrota, amém? Glória a Deus. Jesus nunca conheceu a derrota. O dia que pensaram que Jesus tinha morrido, o dia que pensaram que tinha humilhado o nosso Cristo, o dia que eles pensaram que tinha acabado, a hora que o inimigo olhou para aquela cruz e falou, agora acabou. Quando Jesus falou, está consumado, o inimigo ali, ele triunfou e pensou, agora eu arrebento. Irmão, no mesmo dia a Bíblia diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra, para dar poder aos homens, porque Jesus venceu naquele dia, para que eu e você tornasse vencedor a partir de hoje. Mas você precisa receber o que vem dele. Para de receber do que vem de você mesmo. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus fluirá de dentro de si um rio de água viva, porque a fonte é Jesus. De você sai o rio, mas a fonte é Jesus. Se a fonte for Jesus, irmão, não tem jeito de perder. Pode ir para a guerra do jeito que você tiver, irmão, que Ele vai te restaurar. Se você for para a guerra junto com Ele. Enoque andou junto com Deus. E eu te convido, você quer andar com Jesus? Glória a Deus. Andar junto com Jesus não é pegar na mão dele e sair passeando. Andar junto com Jesus é andar segundo os seus mandamentos. É segundo as suas palavras. É segundo os seus ensinamentos. Aquele povo que Deus criou, o povo de Israel, dividiram entre si. Mas sobrou duas tribos.
a qual essa mulher escondeu um homem chamado Joás. E esse homem não, menino chamado Joás. E aos 7 anos de idade, esse menino reinou sobre Israel e fez tudo o que era reto. Se uma criança de 7 anos teve a capacidade de escolher fazer o que é reto, para juntar o reino do sul, para que a descendência de Jesus não morresse, imagina eu e você, que temos mais de 7 anos de idade. Eu quero te dizer, passou da hora de decidirmos fazer o que é reto perante de Deus. A única coisa que vai unir eu e você ao nosso Deus vivo é fazer o que é reto perante Ele. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um de nós que estamos aqui. Senhor, se tem divisão, ó Pai, Senhor, se o inimigo tem plantado essa divisão no coração de qualquer um, não a divisão dessa igreja, Deus, mas a divisão principal, divisão do noivo com a noiva, divisão do ser humano com Cristo Jesus, a divisão da pessoa com Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, eu repreendo toda artimanha, toda arma, todo decreto, ó Pai. Assim como eu falei, ó Deus, quando nós aceitamos Jesus, Senhor, o inimigo ele levanta e fala que morra toda essa linhagem. Mas aí, Senhor, o Senhor dá outro decreto: aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morto, viverá. Não interessa o que aconteça, Jesus sempre é a vida além da vida. Jesus é a vida além da morte. Não interessa o que venha sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não interessa as tempestades. Não interessa os terremotos. A voz que vai acalmar tudo, ela vem do Pai. Ela vem de Jesus. E ela está do nosso lado. Desde que nós estejamos prontos para aceitar os seus decretos. O decreto de Deus é vida e vida e abundância. O decreto de Deus é vida e vida eterna. Não interessa se levantou uma rainha, se levantou várias rainhas. Não interessa o que levantou para decretar a sua morte. Jesus morreu para decretar a minha e a sua vida. Chega, Pai. Glória a Deus. Chega, Deus, de acreditarmos mais nas coisas terrenas. Oh, Senhor, captura cada um de nós e nos tira, Deus, do meio da circunstância. E mostra para nós que o Senhor é aquele que está acima de toda circunstância. Não interessa a circunstância que venha sobre nós, mas o Senhor ainda está no controle, ó Pai. Basta uma palavra do Senhor. Que você possa ter fome e sede para buscar uma palavra de Deus no dia da sua angústia. Que nós tenhamos essa força para buscar uma palavra de Deus. Porque onde o inimigo decreta a derrota, Jesus vem e decreta a vitória. Onde Satanás decretou a sua morte, Jesus vem e decretou a sua vida. Onde o inimigo esfrega o seu pecado, Jesus derrama o seu perdão. Aonde não tem mais jeito, Jesus é o jeito. Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Nos ajuda, ó Deus, a reconhecer o nosso próprio erro. Nos ajuda, ó Senhor, a tirar a trave dos nossos olhos. Não para tirarmos o cisco do olho do irmão, mas para aprendermos as qualidades daqueles que estão em volta de nós. E nos tornarmos uma pessoa melhor. E o dia que nós acharmos que ninguém presta, que nós possamos achar as nossas qualidades então na palavra do Senhor. Porque essa não falha, essa não morre, essa não acaba. Vai passar céu e vai passar terra, mas a sua palavra não vai passar. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada um que esteja nesse lugar essa noite possa sair daqui interessado no que o Senhor tem, e principalmente unido, amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. Que nós sejamos igual à cruz, que nós olhemos para o céu e obedecemos ao Senhor, mas que nós também, assim como os braços de Jesus foi aberto naquela cruz, que nós também olhamos para o lado e compreendamos o irmão do jeito que ele é, em nome de Jesus. Não para aceitar que ele fique naquela condição, mas para oferecermos aquilo que o Senhor nos deu, que é a salvação, a cura e a libertação para quem precisa dela, em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado, amém? Glória a Deus.